Acho que o Léo gravou direitinho outra hora, né? Não vou ter que dar de novo, não, né? A lâmpada vermelha estava acesa significa que está tudo funcionando, né? Então, tá demais. Então, vamos lá. Só para colocar, assim, acertar quem está assistindo a aula de longe, para não ficar perdido com a numeração. Então, segundo o Ricardo lá, no dia 17 de maio, a aula acabou, de repente, teve um corte descontínuo, a gente acabou a aula por causa do blackout, faltavam mais ou menos as considerações finais. Era a aula número 7. A aula número 8, aí dia 17 de maio. Dia 24 de maio. Era o número 6. Era de 6. Oi? 7 de maio era de 6. 27, 17 de maio? É, a aula número 6. Ah, tá certo. O seminário era 8. Oi? O seminário era 8. O seminário foi a aula 8. Ah, não. O seminário era 7. 7, então é a aula 8. 8, sim. Tá certo, obrigado. Então, estão corrigindo aqui, perfeito. Então, deixa eu corrigir. Então, dia 17 de maio, aula 6. Dia 24 de maio, não teve aula, viajei. Aí, dia 31, foi a aula do seminário, o seminário de gravitação quântica do Stefan Zorella. E aí, hoje, a aula número 8, tá certo. E aí, quando a gente estava terminando a aula número 6, né, vou botar aqui, final da aula número 6, e 17 de maio, nós estávamos fazendo as considerações sobre o acoplamento do campo de Rayleigh-Schwinger com o máximo, né? Então a gente tinha visto Rayleigh-Schwinger acoplado ao máximo. Então a gente estava pensando num campo, quer dizer, Rayleigh-Schwinger carregado. Então a gente estava pensando num campo, se a gente pegar então um campo de spin 3 meios carregado. Então, a transformação de gauge, né, ela dá para nós, então a gente sabia que a transformação de gauge do campo de Rayleigh-Schwinger, né, dmi alfa, né, então era o dmi do epsilon alfa. Essa seria a ideia. Então, o que a gente quer, o que a gente pensou, quando a gente fez as nossas considerações, é que se agora o campo é carregado, então nós queremos manter a simetria de gauge para nós, e agora a gente sabe, essa aqui é a transformação de Rayleigh-Schwinger, a transformação de gauge de Rayleigh-Schwinger. No entanto, né, se nós pensarmos que esse campo aqui é um campo carregado e que está acoplado ao campo eletromagnético, então a gente coloca, impõe sobre ele uma transformação de fase, né, envia a carga dele, ômega psi. Então, a variação de gauge dele, a gente sabe qual é também. Bom, então, para a simetria de gauge, quando a gente tem a equação de Rayleigh-Schwinger, nós então escrevemos ela dessa maneira, né? Ela tá com gama, vou colocar dessa forma, gama I kappa dI, Isso aqui a gente já tinha visto. Então, essa parte aqui é antissimétrica e justamente é fundamental que tenha, né, essa antissimetria aqui. Se a gente fizer agora a transformação local, então quando a gente faz a transformação agora de ser local, aqui o que aparece é a derivada covariante com o acoplamento mínimo. E aí a variação de Rayleigh-Schwinger, para que isso haja invariância de gauge, né, é fundamental, então, que a gente covariantize a transformação de Rayleigh-Schwinger. Então, essa transformação aqui, ela tem que ser covariantizada. Então, vamos colocar agora o dmi do epsilon alfa. Essa derivada aqui. Então, na verdade, por quê? Porque se esse objeto aqui é complexo, porque tem carga, então esse objeto aqui também tem que ser complexo. Então, esse objeto aqui é carregado também. Então, já tinha feito essa consideração. E esse objeto aqui sendo carregado, então nós temos que colocar aqui a derivada covariante. E aí a gente fazia, né, pegava essa equação aí, e nós vimos que se nós fizermos impor invariância de gauge, então, devido a essa transformação aqui, se nós pegarmos um computador, né, de duas transformações, se a gente colocar agora aqui a invariância aqui, então essa equação aqui estava dando para nós, gama mi. Se a gente
fizer a transformação agora aqui, essa transformação que estava dando para não é o gama mi. Mi kappa F. Mi kappa epsilon. Mi kappa epsilon igual a zero. Se a gente quiser empurrar invariância de fase. Bom, aí aqui a gente já sabe uma relação importante. Aí, segundo a gente sabe que gama, se eu contrair essa equação, nós já sabemos quem é esse objeto aqui, se nós contrairmos essa equação aqui com gama mi embaixo, a menos do fator, essa equação aqui vai dar o gama mi kappa F mi kappa epsilon igual a zero. Ela nos dando isso aqui. Então, que nós estamos vendo que esse epsilon aqui é geral. Então, esse epsilon aqui, essa invariância aqui, ela acontece entre um epsilon arbitrário. Então, nós devemos ter soluções não homogêneas. Esse objeto aqui, isso aqui é uma equação, isso aqui agora é um objeto matricial. Isso aqui é uma matriz 4x4 atuando nesse objeto. Como eu tenho soluções não triviais para o epsilon, o que nós esperamos é que esse determinante aqui seja zero. Então, a gente sabe que esse objeto aqui, né, determinante de F mi kappa, gama mi kappa, F mi kappa, tem que ser igual a zero. Então, essa aqui seria a nossa ideia. Deixa eu apagar isso aqui shortinho. E aí, nós estávamos terminando a aula passada, nós tínhamos visto, né, que dessa solução aqui, sabendo quem são essas matrizes aqui, nós obtínhamos, né, a gente aqui pode repensar, bom, a gente obtinha como solução disso aqui, F mi kappa igual a zero. Chegando a esse dado aqui. Só uma observaçãozinha, se a gente tivesse isso aqui, né, quer dizer, gama mi, a gente tinha isso aqui, gama mi kappa, F mi kappa, epsilon, igual a zero. Quando eu multipliquei, né, essa equação aqui por gama mi, a gente limpou essa equação, ela ficou, na verdade, isso aqui, gama mi, F mi, epsilon, igual a zero. Vou colocar assim. Então, essa equação aqui, eu poderia fazer também o seguinte, eu poderia, isso aqui, pronto, todo esse objeto aqui está atuando num espinor, né? Então a solução então a gente teve que jogar essa equação aqui para o determinante e isso já está certo. E aí a gente pegou, deixa eu pagar aqui, a gente pegou condições, a gente pegou, por exemplo, se a gente pegasse só um campo elétrico, a gente sabia quem eram as matrizes gama, tinha uma equação aqui que envolvia as matrizes gama, o campo pegava componente F0i, ou se a gente pegasse um campo magnético. Então a gente viu que a solução dessa equação aqui é ter campo eletromagnético zero, era como a gente estava terminando. Então, basicamente, com a introdução do acoplamento mínimo, do Harry-Schwinger carregado, né? Com Maxwell, a solução que a gente está tendo, dessa equação aqui, a solução que a gente está tendo é que dessa equação aqui, gama mi, F mi é igual a zero. E aí a gente sabe, essa solução aqui implica que F mi igual a zero, então F mi sendo igual a zero, eu tenho que o campo eletromagnético é um puro gauge, pois é. Então a questão nossa era essa, era o aparecimento desse F mi. Então a gente estava terminando a aula quando a gente pensou o seguinte, se eu tiver não uma teoria de gauge, tipo a beta, uma teoria de gauge, tipo Young-Mills, se a gente tem uma teoria de gauge para a gravitação, na gravitação, quem faz o papel do field strength é o tensor de Riemann. Então, se a gente faz gravitação, quer dizer, se a gente obtém, a gente sabe lá, se a gente pega agora, vamos dizer assim, Young-Mills da gravitação, só para a gente comparar. Então a gente tem o tensor de Riemann,
E do tensor de Riemann, a gente chega ao tensor de Ritchie, né? Tanto em forma, né, em primeira ordem, partindo da Firbai, ou se eu projetar com a Firbai, eu ganho o tensor de Ritchie. Se agora, o que vai substituir essa equação aqui, o que vai fazer o papel do F' aqui nessa equação, seria, nós estamos fazendo o comutador, basicamente, que vai aparecer aqui, quando a gente faz na gravitação, a gente tem comutador nas duas derivadas, né, nós temos isso aqui, dA, dB, isso aqui dá para nós, eu acho que é o coeficiente da torção, dá algo do tipo dA, BC, BC, mais o meio de F, AB, CD, sigma, CD. Então, se nós colocamos essa relação de comutação agora no lugar da relação de comutação da simetria de Gauge, nós vamos produzir alguma coisa que vai ser RABCD, sigma CD. Então a gente produz, né, desse objeto aqui, desse tensor de curvatura aqui, o que sai para nós é o tensor de Riemann, de Ritchie. Agora, na gravitação, a gente sabe, na teoria de Gauge, se o F' é zero, então nós temos, sobretudo na teoria abeliana, se o F' é zero, é porque nós estamos diante de um puro gauge. Então nós não temos um campo eletromagnético não trivial, a potencial é um puro gauge. Na gravitação, se eu fizer uma analogia, na gravitação nós podemos ter RAB igual a zero, nada que isso aqui no fundo é uma expressão das equações de Einstein no vácuo. Então, o fato do tensor de dois índices associado à curvatura C0, nesse caso aqui é o tensor de índice C0, isso aqui não implica que a gravitação seja trivial. Então, a gente teria uma gravitação não trivial mesmo, né, com a Mi, com RAB sendo igual a zero, ou seja, com o tensor de Riemann sendo Ritchie como zero. Perfeito, desculpa. Então, essa equação aqui, no caso da gravitação, ela implicaria F' igual a zero na gravitação, o análogo seria o R' C0. E aí, R' igual a zero não significa que eu não tenho grau de liberdade da gravitação. Fala. Aí seria então não implica gravitação trivial, né? Não implica em gravitação trivial. Desculpa. Então, essa foi a motivação, né? É uma motivação, é um raciocínio, é uma construção heurística simples para ver que talvez na gravitação a gente tenha a chance de, dessa equação aqui, não zerar o campo que está acoplado, né, com Max. Se eu tiver alguma coisa de Harita-Schwinger com gravitação, então isso aqui não deveria ser zero. O que é fundamental é que essa derivada covariante aqui, ela guarde ela está expressando o acoplamento desse psi a algum campo, algum fundo que seja não trivial. Então, no caso de Maxwell, essa derivada covariante ela é simplesmente isso aqui. Então, no caso de Maxwell, nós temos que esse dmi é dmi mais i que a mi. E aí o comutador dá o F'. No caso da gravitação, claro, eu não vou colocar aqui a mesma coisa. No caso da gravitação, nós sabemos que essa derivada aqui vai ser dmi mais i. Aí aqui nós vamos ter o potencial, né? A conexão de spin, ômega i AB. Aqui o sigma AB da representação espinorial, geralmente a gente coloca sobre 2. Então a derivada covariante é essa. Então a álgebra das derivadas covariantes, ela não vai dar mais o F no Mi, ela vai trazer a curvatura. Vamos supor que a gente está trabalhando, o campo de gravitação para nós é um campo de fundo. Então vamos supor que a gente esteja tomando um campo de gravitação sem torção, partindo do pressuposto de não há torção. Então para mim, a álgebra das derivadas covariantes de gravitação, ela vai dar apenas a curvatura. Então o que vai sair dessa equação aqui vai ser a contração daqueles gamas com o tensor de curvatura.
Então, a gente tem uma expressão, o Luiz tem uma expressão trabalhada, que eu vou dar para vocês, que é uma expressão intermediária aqui. O que vai, na verdade, aparecer vai ser comutador, vai aparecer um produto de gama Mi que sai dali, com o gama que está contido junto com esse o gama Mi, o sigma, né, na verdade, o gama com dois X, na verdade, o sigma, vai aparecer uma contração de dois sigmas, esse R aqui. Então, essa equação, a equação intermediária que a gente vai precisar usar para mostrar que R Mi é zero, mas que, na verdade, isso não é um problema, é essa equação aqui. Se nós contrairmos dois geradores, né, do grupo de Lorentz, né, na representação esquemorial, isso aqui é um comutador de gama Mi com gama Ni, isso aqui é um comutador de gama alfa com gama beta. Tá? Então, o Luiz trabalhou essa expressão aqui, isso aqui para nós está no quarto, do eta em alfa, eta em beta, menos eta de alfa, eta. Vamos fazer o seguinte, vamos colocar isso aqui nos índices flat, tá? Sigma AB, sigma CD. Você colocar eta AC, eta BT. Menos eta B, C, AB. Epsilon epsilon B, C, D, gama C. Mais isso sobre 4. Então, essas relações aqui, se a gente aplica, essa já foi? Acho que esse e-mail Aqui? do segundo até. Aqui nós estamos estando de quarto. Esse é a otimização permanente. Ah, isso aqui eu não lembro isso. Então, se você corrigiu, então se você disse, eu tenho certeza. É I sobre 2. Tá. Então, tá errado aqui. Tá, eu errei aqui. Depois você então me passa a versão correta. Então, é I sobre 2. Então, tá. Então, é 1/4 aqui da luz. E I sobre 2 aqui. Então, quer dizer, essa relação aqui nos permite, quando aparecerem esses dois signos multiplicados naquele sistema, eu vou contrair esse sistema, na verdade, a relação daquele tipo. Então, a solução desse sistema aqui vai ser, a gente mostra, né? Vai ser R min igual a zero. Agora, R min igual a zero, no caso da gravitação, é compatível com o campo gravitacional não trivial. Então, isso mostra que talvez a solução do campo de Hariushkin seja um acoplamento com a gravitação. Um acoplamento eletromagnético dele puro é um acoplamento não consistente. Então, foi assim que a gente tinha terminado a aula do dia 17, a aula número 6, né? E o campo de Hariushkin poderia ter um acoplamento não trivial com a gravitação, mas ele carregado puro, né? Acoplado com o campo eletromagnético, ele daria esse tipo de inconsistência. Essa era a questão. Então, a gente tinha já levado em conta esse ponto.
E aí nós tínhamos pensado, vamos tentar ver a gravitação. Então, para nós, a gravitação, lembrando agora do curso que a gente fez no semestre passado, a gente já sabe que a presença de ferros, sendo um ferro, campo de raiz Schwinger, sendo um ferromônio, a gente vai descrever, se a gente quer dar uma dinâmica para o campo gravitacional não é um mero campo de fundo, é importante para nós, né, darmos uma descrição em termos de formalismo de primeira ordem. Então, a gente vamos introduzir então o Filbay, o setor gravitacional vai ser descrito pela Filbay e pela conexão de spin. E nós temos que acoplar isso aqui com o campo de raiz Schwinger. Então, essa vai ser a nossa ideia. A gente sabe então que basicamente o que a gente quer fazer, a gente já tem ideia de que a simetria de gauge, o modelo de gauge para esse campo aqui, que a gente vai chamar de supergravidade, ele vai ter que ser baseado então, nessa simetria, né, na variação delta por si em alfa, que é o que a gente chama de transformação de supersimetria baseada no parâmetro fermiônico. Ela vai ter que ter aqui a derivada covariante do objeto fermiônico. Então, essa derivada covariante aqui, sendo a derivada covariante então, de gravitação. Temos então aqui o dmi mais meio do ômega mi a v sigma a v. Isso para nós aqui é a derivada covariante. Então, a gente vai querer impor essa lei de transformação e a gente sabe que esse objeto aqui é um ferro. Então, o que nós vamos ter que transformar vai ser a Filbay, a conexão de spin. A conexão de spin, então, a variação da Filbay, vamos fazer aqui a mesma argumentação que a gente fez no caso da simetria global. Então, eu vou ter que introduzir uma simetria que seja linear no parâmetro alfa, que tenha, né, ela traz uma informação sobre o fundo. Então, nós temos aqui esse objeto aqui tem que ser um objeto de natureza fermiônica, bosônica, né? Então, o que a gente poderia pensar é, eu tenho um objeto fermiônico, eu tenho, essa transformação tem que ser linear. Vou ver se é possível botar uma transformação linear em método no parâmetro e a realização sendo não linear é possível. Então, pode pensar algo desse tipo. Poderia ser, como a gente fez no caso do campo escalar, que teve aquele ensaiozinho da simetria global, a gente pode, esse ferro sendo também Majorana, a gente poderia colocar essa transformação desse tipo, assim, com Y barrado, alguma coisa desse tipo. Aqui, o que vai dar esse índice aqui seria uma matriz gama A, e o que vai dar esse índice aqui seria algo do tipo psi. Esses objetos aí são férmions de Majorana, tanto psi quanto S. Então, claro que essa relação aqui, ela diz pra gente que eu posso escrever essa relação, se eu quiser, desse modo assim, menos psi barrado, gama A, S. Aquela relação que a gente tem, se eu tenho dois férmions de Majorana, né? Psi barrado mi, gama mi, psi 2, não importa se esse férmion tem índice espaço-temporal, não pode ser rarito, Schwinger, não pode. Basta que sejam dois espinores um característico de Majorana. Essa expressão aqui, ela é antissimétrica na troca dos campos. Os espinores de Majorana, mesmo que eles são diferentes, essa expressão é antissimétrica. Então, tanto faz eu escrever essa expressão desse tipo ou escrever essa expressão desse modo aqui. Então, a gente está pensando, a gente pensa que o objeto mais simples que eu possa escrever seja dessa categoria. Vamos ver também a análise dimensional. Para nós, né, o Lagrangiano de Rayleigh-Schwinger, ele é do tipo psi mi barrado, né, a gente algo desse tipo. Vamos pensar no espaço de Minkowski mesmo, né? Epsilon mi carta lambda, psi mi barrado, gama mi, d kappa. Então, a dimensão canônica dele em 4 dimensões também é 3 meios. É igual ao campo de Dirac. Ele é quadrático no campo e tem uma derivada só. Então, a dimensão canônica dele é 3 meios. Então, essa derivada covariante aqui, esse objeto aqui tem dimensão 3 meios, esse objeto aqui é uma derivada, tem dimensão 1. Então, de novo,
Esse parâmetro terminônico aqui, ele tem dimensão meio, né? Então esse objeto aqui tem dimensão 1, esse objeto aqui, então esse objeto aqui tem dimensão meio. Meio 1, 3 meios, que dá a dimensão canônica desse cara aqui. 3 meios. Esse objeto aqui, a gente vai pensar que ele é adimensional. Para nós, isso aqui, o quadrado desse objeto aqui é a métrica. Então esse objeto aqui tem dimensão meio, e esse objeto aqui tem dimensão 3 meios. Então isso aqui no final do dia tem dimensão 2. Ao passo que esse cara aqui deveria ser adimensional, né? Então a gente deveria acertar isso com a constante, talvez, de acoplamento da gravitação. Quer dizer, lá a gente está colocando aquela, quer dizer, a gente está fixando a dimensão do epsilon desse modo aqui. Então a gente aqui poderia colocar aqui a dimensão do kappa, ele tem dimensão de massa a menos 1, ou seja, ele tem dimensão, então isso aqui tem dimensão de massa ao quadrado, né? Então isso aqui tem dimensão, ele colocar um kappa a menos 2, ou 1 sobre kappa 2, algo desse tipo, certo? Por quê? Porque o kappa tem dimensão de massa a menos 1, então isso aqui teria, então se esse cara tem dimensão né? Teria ser algo assim. Porque o kappa é massa menos 1, né? A constante de kappa é a raiz de G, né? Raiz quadrada do H cortado G sobre C3. Então esse objeto aí tem dimensão de comprimento. É o comprimento, portanto, isso é massa menos 1. Então isso aqui é massa a menos 2. E esse cara aqui seria massa, né? Porque isso aqui é meio com 3 meios. Dá 4, então tem a dimensão de massa ao quadrado. Então massa ao quadrado com massa menos 2, esse cara aqui fica adimensional. Então, esteja colocando essa transformação aí. Então, a gente pode propor essa transformação. Então, a gente estaria vendo um modo de realizar linearmente essa supersimetria, essa simetria não local. E esse termo aqui a gente mantém. O que é crucial para nós é que a transformação de supergravidade no Rayleigh-Schwinger já é a transformação, portanto, é a transformação de gauge dentro do Rayleigh-Schwinger, que é essa transformação que vai tirar dele, né, um dos spins meio, combinado com a equação de movimento para tirar o outro spin meio. O que a gente está fazendo, basicamente, é covariantizar essa transformação de gauge, portanto, do Rayleigh-Schwinger. E aí, com esse parâmetro, a transformação que nós podemos fazer aqui, por covariância, ela vai ter que ter um índice I, um índice A, e ela vai ter que ser linear no campo do parâmetro. Então essa aqui é a transformação que a gente chega. Se eu tivesse que colocar qualquer outra coisa, tipo sigma, eu teria mais um índice para saturar, então eu teria que colocar a derivada, então eu perderia a questão da dimensão. E a constante de acoplamento da gravitação que nós temos é o K2. Né? Então a gente pode colocar, deixa eu pagar isso aqui. Então, a nossa proposta, então, é que a ação que possa fazer esse acoplamento aqui, quer dizer, a maneira mais simples de acoplar esses dois objetos, pegando o setor gravitacional, vamos botar aqui a ação N igual a 1, N igual a 4. Então fica assim, a parte de Einstein-Hilbert, né? Deixa eu botar aqui, T4x, Então vamos trabalhar no formalismo na formulação de primeira aula. Então isso daqui vai. Aqui a gente então tem menos 1 sobre 2 K2R. Então é a parte Einstein-Hilbert normal. E aqui vamos colocar a parte de Rayleigh-Schwinger. Então para nós o Rayleigh-Schwinger é o psi, né? E a gente vai botar assim, vamos colocar aqui as filmagens, a gente vai precisar colocar a estrutura do Rayleigh-Schwinger é essa aqui. Psi, gama, mi, kappa, dmi, psi kappa. Então a gente aqui vai contrair. Essas matrizes aqui tem que ser parciais, tem que ser as matrizes constantes, então a gente vai colocar aqui algo do tipo
ser DI, vamos deixar essa cara, o índice daqui vai ser DB, vamos colocar o DI, deixar aqui o DI, DATD, esse índice está contraído com esse, então esse cara aqui faz a contração do Mi com A, esse cara aqui faz a contração do Mi com DI, certo? Mi com D, e aqui o psi cara. Isso aqui, aqui tem 2 para esse campo maiorando, e aí eu levando em conta que essa derivada covariante é aquela derivada covariante. Então, com isso aqui, a gente espera que a gente deva ter transformação. E observe se tem a transformação correta. Lembrando que a gente tem que ver que essa ação aqui não é necessariamente invariante, ela pode ser uma derivada total. E observando que esse setor aqui é o setor que tem o K2. Então, esse aqui tem a fio by. Então, as variações que vão sair daqui, elas vão trazer o K2, que é o que vai eliminar esse K2 daqui, para poder ver se a gente compensa com esses termos que estão aqui, certo? Então, a transformação da fio by, ela já incorpora a constante de gravitação, que deve, no final de tudo, cancelar essa constante de gravitação. Aqui uma observação importante. Nós estamos no formalismo de primeira ordem. Então a gente sabe que na formulação de primeira ordem, a gente trabalha com a conexão de spin. O termo cinético do psi? O termo cinético do psi está aqui. Está aqui dentro, é porque quando você. É o derrão de Mi. Ah, peraí. Espera aí. Em termos de interação está aí. Está aqui, está tudo aqui. Aí, né? Tudo aqui. Por exemplo, se você pensar que você vai fazer uma expansão em torno da métrica plana, isso aqui seria um delta MA mais um kappa HMA, vou colocar assim, ou MA, se você quiser, um etil, vou chamar de um etil MA. Seria a flutuação, vamos botar delta M, a flutuação da fio by. Então, se você fizer isso, esses termos aqui vão dar um termo cinético. Quando ele pegar o derrão de Mi aqui, né? Esses termos aqui vão dar um termo cinético. Então, o termo cinético está implícito aqui com as interações, os acoplamentos, né? Via o determinante da fio by e vias inversas aqui da fio by. Aquele termo lá de cima não é um termo de. Não, aquilo é a variação. Essa é a variação. É a variação do E e a variação do psi. São as transformações de supersimetria para fio by e para o próprio campo de raios de spin. Agora a questão é, e a conexão de spin, né? A conexão de spin, ela em princípio, se eu estou no formalismo de primeira ordem, eu gosto de tratar o ômega independente do E. Então, se eu tivesse uma formulação de primeira ordem, a variação do E automaticamente induz a variação do ômega. Mas agora a gente sabe que, em princípio, quer dizer, a conexão de spin, ela é a parte sem torção, quer dizer, aquela parte que é o correspondente ao símbolo de Christoffel, que a gente chama de ômega zero, né? Mais a parte de contorção. Só que nós sabemos da gravitação que a parte de contorção, quer dizer, essa parte aqui depende só do E. Essa aqui envolve fio by, derivadas da fio by e inverso da fio by. A gente sabe calcular isso aqui, essa parte aqui a gente calcula pelas equações de Maurer e Cartan sem torção, que é a parte canônica, que é a parte, vamos dizer, afim, é a parte de Christoffel da conexão. Né? E aqui é a parte de contorção. Mas nós sabemos que quando a gente acopla, já tínhamos feito esse exercício no curso anterior, né, no ano passado, quando a gente acopla os férmions com a conexão de spin via aquela derivada covariante, a torção ela já sai automaticamente em função dos próprios campos fermiônicos. Então, a variação desse ômega eu não preciso declarar. Eu consigo computar a variação do ômega sabendo a variação do E e sabendo a variação do psi. Porque nós sabemos que o ômega tem duas partes. Essa parte aqui, esse ômega zero, ele é a função da fio by, do inverso da fio by e de derivadas da fio by. Então, se eu sei a variação do E, eu sei a variação desse objeto. E o kappa-mi, que é a contorção, ele é a função dos bilineares fermiônicos, kappa, psi, gama e psi.
Então eles são condensados fermiônicos. Se eu souber a variação desse objeto aqui, eu também sei a variação disso aqui. Então, a variação, mesmo no formalismo de segunda ordem, de primeira ordem, que o ômega é independente da φ, eu não preciso, eu não tenho que impor nenhuma variação do ômega, porque a variação do ômega já é fixada pelas variações do ômega 0 e do k. Tá bom? Então, essa aqui é por isso que a gente precisa declarar só a variação do E e só a variação do psi. A gente já sabe que pelas equações de campo, né, a gente está fazendo tudo on-shell, a invariância é on-shell. Então a gente pode usar as equações de movimento abundantemente. As equações de movimento, elas fixam, quando eu tenho um bilinear fermiônico, elas fixam a torção ou a contorção em função dos bilineares fermiônicos e também da φ, claro. Se a gente lembrar que quando a gente derivou no semestre passado a expressão da torção em função dos fermi, dá o bilinear fermiônico. No caso plano, não aparece a meta, mas no caso não plano, né, aparece uma φ também dentro da torção. Então, com essas duas transformações, eu consigo resolver o problema todo. Então, a proposta é razoável que a gente imagine que, partindo daqui, eu deva ter algo que possa, a ideia é, eu tenho Harita-Schrödinger, tenho a Einstein-Hilbert, e tem as transformações que ligam eles dois, né, as transformações lineares. E aí, a ideia agora é uma ideia meio braçal, de resolver, de mostrar que, na verdade, se mostra que a variação dessa ação, a variação da ação é zero, mas a variação da densidade de Lagrangiano não. Quando a gente mostra que a ação, a variação, menos de uma derivada total, quer dizer, a variação da ação, dessa ação aqui, ela é invariante sobre supergravidade, sobre supersimetria, né? A menos, né? Delta S igual a zero, levando isso em conta. Termos de superfície. Descartando-se, descartando-se os termos de superfície que aparecem. E lembrando também outra coisa, essa invariância é on-shell. Então, para essa invariância aqui, nós usamos as equações de movimento. Depois, na próxima aula, vamos falar como poder escrever essa ação da supergravidade off-shell, né, que a gente vai introduzir os chamados campos auxiliares. Então, com isso aí, a gente mais ou menos compreende, né, como a gente pode fazer o acoplamento do Harita-Schrödinger com a gravitação. E esse acoplamento aí, então, ele é consistente, né, sem fazer. Quando tem esse acoplamento, nada disso implica que a gravitação seja trivial. O RNI, nesse caso, inclusive, não vai ser zero, a gente ganha, né, uma contribuição, um tensor de energia, momento, vindo da parte do Harita-Schrödinger. O próprio Harita-Schrödinger contribui para as equações de Einstein-Hilbert. Então, essa é a ideia, tá? Esse cálculo aqui, se quem quiser seguir esse cálculo em detalhe, ele está bem feito naquele, eu dei a referência para vocês, aquele Physics Reports do Peter Canepa Rosa, de 81. Tem o Physics Reports, é o primeiro review que tem sobre a gravidade, com todos esses aspectos mais fundamentais, né? Não são triviais, mas são fundamentais. Ele tenta colocar aqui, dar os detalhes. Então, nesse Physics Report dele, né? Então, nesse Physics Reports de 1981, se alguém precisar, eu não tenho o PDF, você tem aí? Então, qual é o volume dela? É da biblioteca aqui? 68, não, isso foi. Você comprou? Não, isso é herança do Alexandre. Dele, ele deu a biblioteca dele para o Cefet. Deu para o Cefet? Só que não foi na biblioteca do Cefet, uma biblioteca lá guardadinha. E não está rasgado, daqui está todo arrebentado. Você vê, é 68, número 4. É 68C, né? 68. É Physics Report são 68, né? Physics Report 68. Tá, ano 81. Número 4, 81, fevereiro de 81. E a página, eu acho que a página 1, é o primeiro artigo. Desse Physics Report. Então esse artigo aí, é página 1 não.
eu acho que é o Young News. O Ebrasilic é página 1, tá certo? É 189. 189. 89. Obrigado. 189, obrigado. Então, esses reportes aí, ele discute, quer dizer, ele dá até uns truques como fazer esse cálculo longo de uma maneira mais simplificada. Esse é um lugar. Um outro lugar interessante que vocês podem ler, a demonstração, inclusive ele faz em dimensões mais genéricas também, é o artigo do Bernard DeWitt, o nome do artigo é Simple Supergravity. Tá? Nos proceedings do Spring School, on supersymmetry and supergravity. Esse volume está disponível na biblioteca do CPTF de 1984. São as aulas do Bernard DeWitt. Muito boas essas aulas também. E os editores aqui, vocês podem procurar, se você for procurar na biblioteca, como isso é procedimento, tem que ser pelo editor. Os editores são o próprio Peter Van Leeuwenhuizen, Marco Grisaro e o Pierre Fayet. Essas aulas dele também estão muito boas e ele inclusive discute a questão em D dimensões, né? Por exemplo, deixa eu apagar isso aqui. Aqui é interessante porque nesse artigo aqui, nessas aulas aqui do Bernard DeWitt, ele faz em 4 dimensões, mas depois ele insiste bastante em 11 dimensões, porque nessa época, já estamos em 84, é a época do Kaluza Klein Supergravity. Então o pessoal já estava muito ligado, já tinha 3 anos de atividade firme em cima de supergravidade em dimensões mais altas. Então ele insiste bastante aqui, caso N igual a 1, D igual a 11. Ele faz também o primeiro exemplo em N igual a 1, D igual a 4. Então, está bem trabalhadinho isso lá. Bom, e aí se nós agora quisermos rediscutir a questão do acoplamento de Maxwell, né, com o Harita-Schwinger, então a gente vai precisar então, introduzir o acoplamento de Maxwell com o Harita-Schwinger no âmbito da gravitação. Então a gente teria, né, por exemplo, uma ação que teria que incluir, vamos dizer, Einstein-Hilbert, Maxwell e Harita-Schwinger. Então seria como a gente poderia resolver o problema agora. Porque agora, o que se mostra é que se nós reanalisarmos o acoplamento do Harita-Schwinger carregado com Maxwell em presença de gravitação, a inconsistência desaparece. Então, agora, né, quer dizer, a inconsistência anterior, no caso eletromagnético puro, né, a inconsistência anterior, desaparece. Devido, né, à presença da gravitação. Bom, eu não tenho mistério porque todo mundo sabe escrever Einstein-Hilbert, determinando a Fibonacci, quer dizer, Einstein-Hilbert Mia. Essa aqui é a parte de Einstein-Hilbert, raiz de né? Raiz de menos GE, ou E. Depois a parte de Maxwell, ela fica
G mini, né? GK para lambda, F mini, F de K, F de lambda. A gente pode escrever completamente em função da métrica, a gente sabe que essa métrica aqui é produto de filmagem, né? Então a gente pode, se quiser, também pode escrever isso aqui de outro modo, pode escrever isso aqui como símbolo L, FAB. FAB é a mesma coisa, né? Só que se a gente colocar dessa forma, usando os índices de Freire, né? Os índices localmente planos, na verdade isso aqui é feito com a métrica que a gente pode remeter também a essa forma aqui. Então, geralmente a parte bosônica a gente coloca com a métrica, lembrando que, claro, isso aqui, lembrando-se sempre que G mini, né? Só lembrando disso aqui, não tem fio barre, tem fio barre ali. E depois a parte, claro, do Rayleigh Schwinn, que vai ser importante, é a derivada por variante. Então, a derivada por variante agora do Rayleigh Schwinn, ela vai ter a parte gravitacional, e vai ter agora a parte de macro raiz, né? Vou colocar aqui, eu acho que isso é dois, três vezes, mais I é assim. Então a gente agora introduz o grau, introduz o máximo sem problema de consistência. E a ação de a gente começou a botar a derivada por variante lá para aqueles étomos contraídos, né? Então, com isso, a gente acredita que a gente possa ter resolvido, né, o problema de construir. Então, como a gente falou, tá, desde o início do curso, partiu do campo de spin 3 meios, verificou que o campo de spin 3 meios precisa de uma simetria fermiônica local, ela já nasce local, ela não nasce global. E aí a gente entendeu que esse campo ele tem problema de se acoplar ao campo de Max, do spin 1, mas que ele pode se acoplar ao... A gente sabia que ele já deveria se acoplar à gravitação, porque a própria consistência da supersimetria, a própria álgebra da supersimetria, me fechava no setor das translações. Então eu não posso desacoplar os geradores das translações no espaço e tempo dos geradores da supersimetria. E quem gera as translações gera as transformações de diffeomorfismo. E o que está a invariância associada, quer dizer, o campo que tem a sua dinâmica controlada pela invariância sobre o diffeomorfismo é o campo de spin 2. Então, tudo já indicava que o spin 3 meios tinha que estar sempre agregado, sempre associado ao campo de spin 2. Então, mais ou menos essa foi a sua motivação que a gente encontrou para entrar pela supersimetria local e não pela supersimetria global. A discussão que a gente já vai preparar, já vou acabar daqui a pouco, tem que sair daqui a pouquinho, nós fizemos então uma formulação on-shell. Então a nossa formulação on-shell todos os campos satisfazem as suas respectivas equações de movimento e nós temos os graus de liberdade da gravitação, descritos pela Firbein pela conexão de spin, e temos os graus de liberdade do campo de Rayleigh Schwinn. Então a gente sabe que on-shell, então, quais são, em princípio, os graus de liberdade? O que está aqui dentro, está aqui e está aqui. Então, os graus de liberdade, a gente tem 16 componentes, né? Nós temos 16 componentes reais da Firbein. 4 vezes 4, 16. E nós temos aqui também, aqui são campos de Majorana, né? Então a gente aqui tem também 16 componentes, 4 vezes 4. A Majorana quadridimensional é real, então ele tem 16 componentes reais. Nós temos dois tipos de transformação. Nós temos a formulação da gravitação, ela é feita que é uma teoria de Gauge para Lorentz local. Lorentz local tem 6 parâmetros. Então, nós podemos tirar aqui 6 parâmetros bosônicos associados a Lorentz local. Esse campo aqui, quer dizer, o setor gravitacional, se nós lembrarmos bem, né? O setor gravitacional, ele tem duas invariâncias. Ele tem invariância, quando a gente estudou a gravitação no semestre passado, ele tem invariância de Lorentz local e tem invariância de diffeomorfismo, né? Quando a gente construiu a nossa
gravitação, a gente via que a conexão de spin é o campo de gauge de Lorentz local e a Filbin era o campo de gauge das translações locais. Então aqui a gente tem. E ao mesmo tempo a gente sabe que esses graus de liberdade estão contidos aqui e esses estão contidos aqui, da contorção. Então a gente sabe que os graus de liberdade estão aqui na verdade. Então eu tenho 16 menos 6, eu posso eliminar 6 componentes por transformações de gauge. A gente faz no eletromagnetismo, a gente sempre usa as transformações de gauge para matar componentes do campo de gauge. E eu tenho 4 transformações ligadas aos diffeomorfismos, são as transformações gerais de coordenadas. Então nós ficamos com 6 componentes efetivos, né? Tirando as invariâncias. Então me sobram 6 componentes independentes que eu estou gaugeando, né? Quer dizer, a gente está eliminando por transformação de gauge 6 e 4. Agora, no campo de Harita-Schwinger, nós só temos a simetria que eu tenho local à disposição para o campo de Harita-Schwinger é a simetria com parâmetro espinorial. Então, eu tenho um espinor de Majorana à minha disposição para eliminar componentes desse campo de gauge aqui. Então, eu vou tirar aqui as 4 componentes de Majorana. Não são 8, são 4 porque ele é real. É sujeito a uma condição de realidade. Então, a gente, se usar a formulação, por exemplo, usando as simetrias, nós temos 12 graus de liberdade no setor, temos 12 componentes, perdão, no setor fermiônico e 6 componentes no setor bosônico. Então, a gente espera que a gente tenha que acrescentar, se a gente quiser fazer uma formulação em que eu bata o número de graus, o número de componentes bosônicos e fermiônicos, se você quiser sair dessa formulação e passar para uma formulação off-shell, né, em que eu só use, só diz que aqui não, na formulação on-shell, nós temos 2 graus de liberdade aqui, porque isso aqui é um spin, é um graviton, quer dizer, uma gravitação sem massa. Então a gente sabe que um spin 2 de massa nula tem 2 graus de liberdade. Esse cara aqui é spin 3B de massa nula, 2 graus de liberdade. Então nós temos on-shell, nós temos 2 graus de liberdade bosônicos, 2 graus de liberdade fermiônica. A gente sabe que um campo de spin 2, né? Se eu pegar um campo tipo métrica, né? Ou campo tipo Filbin, se eu tiver esse campo aqui on-shell em D dimensões, o número de graus de liberdade dele é D-3 sobre 2. Então, esse é o número de graus de liberdade on-shell. E um spin 2. Tá? Isso aqui não é complicado a gente mostrar em D dimensões. Isso aqui a gente expande esse objeto aqui numa base, né, de vetores, né, naquela chamada base do tipo cone de luz, com os vetores de polarização, usa as transformações de gauge, usa as equações linearizadas e a gente elimina D-3, fica com D-3 graus de liberdade físicos on chão. Se eu pegar um campo do tipo Harita-Schwinger, né, um campo, ele sendo um espinor de Majorana, quer dizer, um espinor em D dimensões, ele tem 2 elevado a D sobre 2 componentes complexos, né? Mas, ele sendo um espinor de Majorana, ele fica sujeito, tem que reduzir por meio. O grau de liberdade de Majorana reduz isso aqui e eu acho que vai aparecer um fator D-3 também. Vou fazer o teste aqui em 4 dimensões. Se eu tiver em 4 dimensões, isso aqui dá 4, dá 2 graus de liberdade. Se eu tiver em 4 dimensões, 4 menos 3, 1, 4 por 2, 2, né? Então fica 2 ao quadrado, 4 por 2, 2. É isso aí. Então isso aqui seria, se eu pegar um espinor de Majorana, um campo de Harita, tipo Majorana, né? Um Harita-Schwinger, um campo tipo Harita-Schwinger, em D dimensões, o número de graus de liberdade dele é essa parte aqui vem da parte espinorial e esse D-3 aqui vem da parte vetorial. Então, esses 2 números de graus de liberdade, eles on-shell, tudo isso on-shell, eles batem em 4 dimensões. Então, se eu tiver em 11 dimensões, que é o caso da supergravidade, isso aqui é 11. 11
vezes 8, 88, por 2, 44. Eu teria 44 graus de liberdade para o spin, né, para a Filbine, em 11 dimensões. Em 11 dimensões, isso aqui é 11 meios, né? Então isso aqui é 5, a parte inteira de 11 meios é 5. Se 2 elevado a 5 é 64, né? 2 elevado a 5, 32. 32 por 2, 16. E 16 vezes 8, 128, né? Então eu teria 128 graus de liberdade aqui. 128 componentes fermiônicas aqui e 44 componentes bosônicas aqui. O que a gente vai ter que fazer é associar os campos. Isso aí, lá no paper do Bernard Dewey, ele mostra quais são os 84 graus de liberdade que tem que ser acrescentados aqui para fechar com os 128 de lá. Eu discuto na aula que vem. Vai precisar aqui, nós vamos precisar aqui acrescentar P formas de gauge. Vão aparecer 3 formas de gauge e 2 formas de gauge, além de um campo de gauge também. Mas em 4 dimensões é 2 e 2. Mas off-shell é 16, é 12 e 6. Então em 4 dimensões, vamos ver na próxima aula, e para poder ter uma supersimetria off-shell, em 4 dimensões, né, off-shell, nós vamos precisar incorporar 4 componentes. 6 componentes no setor bosônico. Então, as 6 componentes vão ser um escalar, S, um seu escalar P e um vetor, que não é campo de gauge, vamos acrescentar um vetor amigo, que não é campo de gauge. É um vetor com 4 componentes sem simetria de gauge. Um campo de gauge é um vetor. Então, essas 6 componentes vão se juntar com a Filbine para formar o chamado multiplate off-shell da supergravidade N igual a 1, D igual a 4. No setor fermiônico fica só o Rayleigh-Schminger, mas no setor bosônico a gente vai introduzir um pouco de campo. Então, mas a gente vai ficar com N. Aí eu vou fazer o seguinte: eu vou fazer N igual a 1, D igual a 4, off-shell, e vou fazer um caso de uma supergravidade estendida. T igual a 11. Eu acho que é interessante vocês verem, porque está muito ligado à teoria de cordas, né? De D igual a 11 saem 2 supergravidades em 10 dimensões. Então a gente pode estudar. Só para classificar e para vocês conhecerem bem o espectro da supergravidade N igual a 1, D igual a 11, e conhecer o espectro N igual a 1, N igual a 2, D igual a 10, né? Nas versões axial e na versão vetorial. Então, para conhecer isso aí, que isso aí é fundamental para a teoria de cordas. E depois a gente vai começar a trabalhar o acoplamento da gravitação, da supergravidade com os escalares. Tá? Vamos ver aonde vai aparecer um modelo sigma. Então, os escalares, quando se acoplam com uma supergravidade, eles têm que se acoplar via modelo sigma não linear. Então, acho que isso vai dar uma indicação para a gente. Antes do ano que vem, 5 anos.